Hoje eu vou meditar no capítulo 48 do livro de Isaías. Nesse capítulo 48, Isaías ele vai mostrar ao povo de Israel por que aquele povo eles passaram por tudo aquilo que eles sofreram, por causa da infidelidade, por causa da indisciplina que eles, do seu relacionamento com Deus. Por isso que veio tantas coisas para o povo de Deus, né? Por que o povo de Deus, eles passaram por tantas coisas? Por causa da infidelidade deles com relação a Deus. Por isso que o nome do capítulo chama-se Repreendida a Infidelidade de Israel. É nesse capítulo que Deus vai tentar mostrar através do profeta Isaías porquê de tudo o que aconteceu a eles. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor me ajude, repreendo todo o empecilho, tudo aquilo que impede para que eu possa levar essa palavra, e te peço no nome de Jesus que o Senhor me ajude a interpretar e a entender essa palavra, que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então começa dizendo assim: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Ou seja, Deus está pedindo para que todos ouçam, né, o que ele tem para falar. Ele fala, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, ou seja, está falando para a nação de Israel, que é da linhagem de Judá, e porque especialmente ele está falando aqui mais para o Israel do sul, né, porque existia o Israel do norte e o Israel do sul, e o Israel do sul, né, foi a nação que foi invadida por Nabucodonosor, e onde eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, essa mensagem aqui no capítulo 48 é justamente para a nação de Israel do sul, capital Jerusalém. Porque ele diz assim, ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá. Então, quem saiu da linhagem de Judá foi justamente o Israel do sul. Aí diz assim, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel. Aí ele diz, mas não em verdade, nem em justiça. Ou seja, o povo de Israel confessava que Deus era o Deus deles, mas só apenas da boca para fora. A palavra tem uma palavra aqui nas escrituras, na Bíblia, que diz, uma passagem que Deus fala diz assim, eis que este povo se aproxima de mim, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era isso que ele falava também para o povo de Israel. Ele fala para eles e fala muitas vezes para nós hoje. Muitos se dizem cristãos, se dizem pessoas de Deus, confessam o nome de Deus, mas só da boca para fora. Não fazem aquilo que pregam, porque nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos, né? Nós temos que viver praticar aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus diz lá em Tiago, né, que se você ouve a palavra e não pratica a sua palavra, é como você está se mirando diante de um espelho, você está vendo a sua imagem, mas você não está praticando essa palavra. Então você é apenas um mero ouvinte da palavra. Se você não praticar essa palavra, ela para você está apenas honrando a Deus da boca para fora. Então nós temos que honrar a Deus com o nosso coração, com a palavra, tanto na nossa mente quanto no nosso coração. Mas o mais importante é que ela esteja no nosso coração, mas que nós estejamos praticando essa palavra. Por isso que Deus aqui diz que aquele povo, aquela nação de Israel do Sul, confessava a Deus como o Deus deles,
mas não em verdade nem em justiça. Aí diz assim no versículo 2: da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos exércitos. Ou seja, esse chamado aqui, a escuta de Deus dizendo ouça, é o início de uma conversa, né, que Deus desejava ter com o povo de Israel e também conosco. Deus também, aqui neste momento, Deus está falando comigo, está falando com você que está me ouvindo através desse canal do YouTube. Deus, ele desejava falar com o povo de Israel, desejava que Israel o conhecesse, o compreendesse e que andasse nos seus caminhos. Ele queria que eles se voltassem para ele de coração e mente abertos. E essa mesma chamada, assim como Deus estava chamando para o povo de Israel, ele está fazendo também essa chamada hoje. Ela ressoa ainda hoje em nossas vidas, convidando-nos a nos aproximarmos de Deus com humildade, com expectativa e prontos para ouvir a sua voz e sermos transformados por sua sabedoria. Quando nós estamos apenas ouvindo a palavra de Deus e não estamos nos deixando nos transformar por essa palavra, nós estamos apenas sendo ouvintes, não praticantes. Porque quando nós tentamos que essa palavra ela nos mude, que ela nos transforme, aí sim nós estamos vivendo, nós estamos praticando essa palavra. Além disso também aqui, essa passagem aqui nos lembra da escuta, né, que nós temos que ter, porque Deus ele chama Israel para a escutar a Ele, que nós também devemos aprender a ouvir uns aos outros com compreensão, com empatia e também tentar escutar a voz de Deus, né, atentar para abrir as portas para a compreensão e entender a palavra de Deus, né? Ou seja, ouvir a palavra, entendê-la, meditar nela e praticar, né? É isso que Deus quer fazer em nossa vida, com essa escuta, que ela possa ser capaz de nos transformar e nos guiar, porque aqui é um convite a uma relação profunda e significativa, que o Criador, que o Deus Todo-Poderoso nos chama a ouvir a sua voz com reverência, com expectativa, sabendo que Ele é o Senhor Santo, que deseja conduzir a nossa vida nos seus caminhos de amor e de sabedoria. É isso que Ele quer para a nossa vida. Por isso que Ele estava convidando aquele povo de Israel, embora que Ele esteja aqui dizendo a eles, ouçam, né, o que vocês que confessam o meu nome, mas apenas não em verdade e nem em justiça. Aí no versículo 3 ele diz assim: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isso, porventura não admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceis. Ou seja, aqui Deus ele continua, né, falando, nos convidando a explorar, né, a respeito de... Deus estava dizendo para aquele povo que Deus, já tinha falado várias vezes para eles. Ou seja, ele já tinha falado a respeito da sua revelação para o futuro do povo de Israel. É isso que Deus está falando aqui. Deus faz com que... dizendo que Deus, revelou para aquele povo tudo o que ia acontecer com eles, mas que eles eram obstinados, a sua cerviz, diz assim, porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é um tendão de ferro e tens a testa de bronze. Ou seja,
Deus estava dizendo para eles tudo o que ia acontecer, mandava profetas anunciar. O profeta Isaías mesmo aqui no seu livro já avisou o povo que o que ia acontecer, mas o povo era obstinado, de dura cerviz. Eles não ouviam o que os profetas falavam, não se voltavam para Deus, por isso que tudo aconteceu, até que chegou o dia de Nabucodonosor invadir Jerusalém e levar o povo cativo para a Babilônia, porque o povo não quis ouvir, mas Deus mandou avisar. E Deus diz mais, para que eles também depois não dissessem que o que tinha acontecido com eles poderia ser por causa dos ídolos, né, deles, né? Então a razão por trás aqui da revelação de Deus para o futuro é que Deus revela isso para o povo de Israel para que eles não se orgulhassem, né? Deus não estava apenas mostrando seu conhecimento sobre o futuro para impressionar seu povo, mas para mantê-los eles humildes. O orgulho humano, né, é frequentemente um obstáculo à busca de Deus, e sua revelação dos eventos futuros serve como um lembrete de que toda a glória pertence a Deus. Ou seja, Deus, no versículo 5 aqui, quando ele fala assim: por isso te anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas. Ou seja, Deus aqui, ele estava em sua infinita paciência, estava revelando sua sabedoria para um povo que nem sempre o ouviu, nem sempre o seguiu de perto, mas ele busca chamar a atenção para a sua graça, para a sua misericórdia, diante daquela obstinação que eles tinham. Então isso, Deus, ele não apenas conhece o futuro, mas também age em prol do seu povo, né? Ou seja, ele é onisciente para guiar aquele povo, ele advertiu, ele revelou sua vontade, mas o povo de dura cerviz, obstinados, não ouviam, os profetas falavam e eles não ouviam. Da mesma forma somos nós também hoje, em nossa jornada espiritual, muitas vezes nós somos tentados a não ouvir, a não querer ouvir, por causa do nosso orgulho, né? Nós não queremos ouvir que muitas vezes os homens de Deus, as pessoas de Deus falam a respeito de Deus e muitas vezes nós não queremos nem ouvir o que essa pessoa está falando, né? Então, aqui nós somos encorajados, né, a examinar a nossa vida. Será que nós estamos sendo teimosos? Reconhecendo muitas vezes que Deus nos chama a ser obedientes, né? A andar nos caminhos do Senhor, e muitas vezes nós não queremos dar atenção, porque Deus é paciente, sua paciência conosco é inabalável, sua revelação contínua, a sua revelação da sua palavra é contínua. Constantemente nós estamos vendo, ouvindo a palavra de Deus. Por exemplo, eu estou aqui pregando, falando dessa palavra aqui nesse canal do YouTube. Mas quantas pessoas na própria internet, quantos e quantos falam da palavra de Deus todos os dias? E muitas vezes as pessoas não querem dar, às vezes podem até ouvir, mas não dão ouvidos o que nós estamos falando, né? O que as pessoas estão falando, né? Então, aqui era isso que Deus estava falando também para aquele povo, né? Mandava os profetas falarem, mas eles tinham o coração endurecido. Aí diz no versículo 6, já o tens ouvido, olha para tudo isto, porventura não admites, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceis. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Tu nem as ouviste, nem conheceste, nem tão pouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venhas a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a ninguém.
Então, o que é que Deus está dizendo aqui, né? Que ele está enfatizando aqui, a partir do versículo 7, ele está enfatizando, ele está dizendo, Deus está impedindo que Israel pense que já conhecia todas as respostas. Ele está garantindo que eles entendam que seu plano e sua revelação são sempre novos, sempre adaptando às suas necessidades, circunstâncias específicas. Essa atitude, Deus também nos desafia a permanecer humilde na nossa busca por entendimento espiritual. Porque aquele povo, ele diz assim, desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conheceis. Apareceram agora e não há muito, e antes deste dia delas não ouviste, para que não digas, eis que já o sabia. Então, o que Deus está mandando aqui é que nós devemos ser humildes, né? Para ouvir a palavra de Deus. Aqui nesse versículo 8, ele faz uma revelação. Ele declara, sim, sim, tu ouviste. Tu nem os ouvistes, nem a conheceste, nem tão pouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente. Aqui Deus revela sua soberania e conhecimento. Ele sabia de antemão como Israel reagiria, mas mesmo assim ele escolheu se comunicar com eles, mesmo em meio à prevaricação, mesmo eles andando perfidamente diante dele. Esses versículos nos lembram que Deus é paciente, compassivo, mesmo quando ele sabia que seu povo poderia desobedecer. Sua revelação é uma manifestação do seu desejo de nos guiar, de nos corrigir, de nos restaurar, mesmo quando somos propensos ao erro. Era isso que ele estava dizendo àquele povo. Por amor de meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Deus estava dizendo aqui, a partir do versículo 9, por amor do meu nome. Então aqui ele faz uma analogia que sugere que seu povo, como algo de grande valor, merece ser moldado e aperfeiçoado. É como se Deus estivesse em meio às dificuldades e provações, Deus estava operando para o nosso bem. Ele opera para o bem daquele povo e também para o nosso bem, buscando nos tornar cada vez mais semelhante a Ele. Era isso que ele estava dizendo aqui. E o versículo aqui inicia, no versículo 9, ele diz assim, por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Aqui Deus revela sua motivação fundamental, sua própria glória e seu nome santo. Ele estava disposto a adiar sua ira, não por causa da justiça de Israel, mas por causa de sua misericórdia e compromisso com a sua própria honra. Então essa afirmação nos lembra que a salvação e o refino de Israel não estão enraizados em seu próprio mérito, mas na graça divina. Ou seja, ninguém é salvo pelas suas boas obras, porque você é bom, porque eu sou boa. Não, ninguém é salvo pelas boas obras que a pessoa faz. A pessoa pode ser muito bom, mas se não estiver andando nos caminhos do Senhor, ele está perdido, ele está condenado. Era isso que Deus estava dizendo para eles. Aí Deus diz assim, por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a ninguém. Ou seja, Deus, quando ele diz a minha glória não dou a ninguém, Deus vai reafirmar para aquele povo que sua própria glória e santidade, ele não permite que seu nome seja profanado, que sua glória pertence apenas a ele. Ele não queria que a sua glória fosse dividida com ninguém. E como hoje também, o nome de Deus, a glória dele tem que ser dada somente a ele. Não é a santo, não é a Maria, mãe dele, que nós devemos dar honra ou glória, mas somente a Jesus. No versículo 12, ele diz assim,
Dá-me ouvidos, ó Jacó, tu Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Aqui o profeta Isaías, a partir do versículo 12, ele vai convidar, ele vai convidar as pessoas para que deem ouvidos àquilo que ele estava falando, né? O que o profeta Isaías estava dizendo. Ele pede para que o povo dê ouvidos a ele. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão. Juntos, ajuntai-vos todos vós e ouvi. Aqui ele faz um chamado, né? É um convite à reflexão profunda sobre sua natureza e sobre sua autoridade. Ele estava pedindo a todos, que ele estava dizendo como o primeiro, que eu sou o primeiro e sou o último. Ou seja, ele é a fonte de toda a existência e o destino final de tudo também está nele. Ou seja, essa compreensão da sua grandeza é essencial para que nós possamos entender seu papel como libertador de seu povo. No versículo 13, diz assim: também a minha mão fundou a terra e a minha destra estendeu os céus. Aqui ele lembra a Israel de sua autoridade sobre toda a criação. Tanto a terra como os céus, ele é o criador e redentor de todas as coisas. Era isso que ele estava tentando falar para aquele povo. Aí no versículo 14 diz assim: ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Aí Deus diz: o Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Aí Deus começa agora a dizer que ele vai fazer justiça, que ele vai mandar levantar um homem para que possa resgatar aquele povo. Aqui Deus está dizendo assim: desde o princípio, eu não falei em segredo, desde o tempo em que aquilo se fez, desde quando vocês começaram a se voltarem contra mim, né? Eu estava vendo tudo o que vocês estavam fazendo, porque Deus não age em segredo, mas ele revela a sua vontade de maneira clara e acessível. E ele conhece, ele aqui também está falando da sua onipotência, da sua onisciência, que Deus conhece tudo. E ele diz que ele enviou o seu Espírito, né? Ele enviou o seu Espírito. O Senhor amou a Síria, executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado também, já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Ou seja, o próprio, era como Jesus estivesse falando. As palavras do profeta Isaías, era Jesus falando que ele diz assim: agora o Senhor Deus me enviou, Deus me enviou, ou seja, o próprio Jesus está falando isso, a mim e o seu Espírito, ou seja, Jesus estava dizendo que Deus o enviou a ele e o seu Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, né? Então aqui Deus está falando sobre a sua misericórdia, né? Nós vamos aqui, Deus é apresentado como um Deus acessível e disponível, porque ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina, que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos.
Então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Ou seja, aqui no versículo 17, a partir quando ele diz assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Aqui ele se apresenta como o Redentor, o Santo de Israel, ressaltando sua santidade e poder redentor. Deus é aquele que ensina o seu povo o que é útil e pelo caminho que é certo, pelo caminho que eles devem andar. Ou seja, sua orientação aqui é essencial para a nossa jornada. Ele estava falando para aquele povo e fala para nós hoje também, porque sua orientação é essencial para a nossa jornada espiritual. Ele conhece o melhor caminho para a nossa vida e nos conduz em direção à sua vontade perfeita. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E no versículo 18 diz assim, aí ele começa a dizer que muitos não deram ouvidos às palavras que ele estava falando. Ou seja, aqui essas palavras, ele diz assim, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. E o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Ou seja, Deus aqui, a partir desse versículo 18, ele estava revelando o desejo dele de abençoar seu povo abundantemente. Por isso que ele diz, se Israel tivesse obedecido a ele, tivesse seguido os seus caminhos, tivesse ouvido o que ele tinha mandado falar, né? Porque ele usou os profetas dizendo o que ia acontecer se eles não se voltassem para Deus, para ele, mas eles não deram ouvidos. Aí ele diz assim, a tua descendência seria como a areia e os teus descendentes como os grãos de areia. Aqui ele oferece uma visão do potencial abençoado que aguarda aqueles que escolhem seguir seus caminhos. Ele, se tivesses me ouvido, os meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como a areia do mar. E a sua posteridade seria como a areia. Então essas palavras ressaltam o desejo de Deus de abençoar a descendência de Israel e manter seu nome presente entre eles, assim como também conosco. Deus quer que nós o obedeçamos a Ele. Ele quer que nós andemos nos seus caminhos para que Ele possa nos abençoar. Assim como Ele estava dizendo para o povo de Israel, que se o povo de Israel, se tivesse me ouvido, a tua descendência seria igual à areia do mar. Mas Ele diz assim, versículo 20, saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai e o levai até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu a teu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos, fez-lhes correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Aí aqui, a partir do versículo 20, Deus lamenta o passado de Israel, né, repassado por rebelião e desobediência, mas aqui ele convida, né, a Israel a sair de dentro da Babilônia, fugir de entre os caldeus e anunciai, deixe para trás o seu passado de rebelião e anuncie agora com alegria que o Senhor os redimiu, que o Senhor retirou vocês aqui de dentro da Babilônia, saiam da Babilônia. Era isso que Deus estava dizendo para eles. Essas palavras aqui revelam a misericórdia e a disposição de Deus de oferecer uma nova chance. Deus estava dizendo para eles, fujam da Babilônia e recomecem, né? Mesmo depois de Israel ter se afastado, ele os chama de volta a proclamar a redenção que ele proporcionou. Ele está dizendo, será que vocês agora, sendo redimidos, sendo salvos, sendo libertos da nação da Babilônia, será que vocês ainda não vão voltar para comigo? Não vão se voltar para mim?
Era isso que ele estava dizendo aqui. Então aqui nós somos convidados também a contemplar a incrível compaixão de Deus. Ele é um Deus que deseja estar próximo de seu povo, guiar seus passos, oferecer redenção, mesmo depois de nossas falhas. Sua paciência e amor são infinitos. Sua misericórdia sempre está disponível para aqueles que escolhem se voltar para Ele. Assim como Ele foi paciente com o povo de Israel, Ele esperou até o dia, né, da redenção deles, para que eles pudessem se voltar para Deus. E Deus espera todos os dias, né, que as pessoas elas se voltem para Ele, enquanto há tempo. Então, o que é que nós podemos refletir com esse capítulo 48 de Isaías, né? Que primeiro ele faz uma chamada relevante aqui. Ele começa chamando a atenção daquele povo para prestar naquilo que o profeta Isaías iria falar, ou seja, a mensagem de Deus sobre sua capacidade, né, de predizer o futuro, porque ele começa dizendo que aquele povo de Israel confessava Deus como o Deus deles, mas era apenas de boca. O coração deles estava longe deles, porque ele diz assim: que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade e nem em justiça. Ou seja, o povo se aproximava de Deus, dizia que Deus era o Deus deles, mas apenas de boca, não de coração. Eles não praticavam o que Deus mandava, ao contrário, eles iam adorar outros ídolos, né? Mas aí Deus fala, né? E Deus lembra a eles que tudo aquilo que Deus mandou falar para eles, usou profetas, mandou mensagens, profecias, dizendo o que ia acontecer no futuro, né? Deus dava uma revelação para que aquele povo eles pudessem ouvir a voz de Deus e se voltarem para Ele, para evitarem que não acontecesse o que ia acontecer, porque Deus dizia: se vocês não se voltarem para mim, vai haver isto, invasão, vai vir invasão sobre vocês, mas eles não ouviam. E Deus nos chama a ouvir, né? Deus está nos lembrando da importância da humildade na nossa jornada espiritual, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, elas não ouvem a voz do Senhor, não ouvem a palavra de Deus por orgulho, porque se acham soberbos, acham que não precisam de Deus, acham que não, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa, eu não peco, eu não preciso de Deus. Precisa. Nós temos que sermos humildes, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus todos os dias na nossa vida. Assim como Deus chamou Israel a ouvir sua voz com atenção e reconhecer sua soberania sobre o tempo e o futuro, nós temos também que pedir a Deus para que Ele nos ajude a cultivar um coração humilde, para que nós possamos estar dispostos a ouvir e aprender dEle, né? E para que nós possamos também reconhecer as nossas falhas e para que Ele nos ajude a abandonar o orgulho e a confiar na sua orientação, sabendo que sua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, meditar nela e andar segundo o que a palavra de Deus diz. Muitos não querem nem ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque não querem andar nos seus caminhos. Então, se eu vou dar ouvidos, eu vou ter que andar nesses caminhos. Eu prefiro não ouvir. Mas Deus está chamando, assim como Ele chamou aquele povo, Ele chama a nossa vida também. Ele chama a mim, chama a você que está me vendo, para que nós possamos seguir os seus caminhos, andarmos nos seus caminhos, né? Aqui o capítulo também, o capítulo 48, ele destaca a capacidade de Deus, né, de predizer o futuro. Aqui nós vimos que ele falou, que ele mesmo mandava os profetas falarem do que ia acontecer, né, e as pessoas ouviam as predições e não entendiam, não davam ouvidos. Então, nós temos que pedir a Deus que Ele fortaleça nossa confiança nele e nos ajude, né, a confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem,
Muitas vezes nós ouvimos, nós já estamos vendo o que está acontecendo nesse mundo, e nós já estamos vendo que a volta do Senhor Jesus Cristo, Jesus está às portas, mas muitos não estão nem aí, não querem nem ouvir, não querem nem ver o que está acontecendo no mundo, né? As coisas que estão acontecendo já são uma predição do futuro, do que irá acontecer, mas muitos não querem ver os sinais, muitos não querem ver. E o capítulo 48 também, ele nos fala sobre uma libertação espiritual, né? Porque aqui, quando ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então aqui ele está falando também da importância da obediência, né? Ele nos ensina o que é útil e o caminho que nós devemos seguir. Então, que nós tenhamos a capacidade, né? Essa humildade, como eu já falei, de ouvir a sua palavra, meditar nela e andar nos seus caminhos. Não sejamos como o povo de Israel, que honra a Deus com seus lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Que nós possamos ser pessoas que realmente ouçam a palavra de Deus e coloquem ela em prática. Como é que eu posso colocar a palavra de Deus em prática? Tentando mudar, me transformar. Ou seja, se eu estou vendo que a palavra diz assim, eu tenho que agir assim, eu tenho que ser assim, tenho que mudar o meu comportamento de acordo com a palavra, o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque quando eu obedeço aos seus mandamentos, quando eu obedeço à sua palavra, sabendo que sua orientação me leva a uma vida de paz e justiça, então eu posso ter a certeza, eu posso ter a confiança, né, que Deus, ele vai estar sempre comigo, me ajudando para que eu não saia dos seus caminhos, porque eu vou ter a presença do Espírito Santo em mim e ele vai me ajudar a andar de acordo com aquilo que ele quer, de acordo com a sua palavra. Amém?